Todo esforço que envidarmos para comungar com Jesus é meritória a realização que nos situa em paz. Situação essa receptiva para desdobrar valores que jazem inatos dentro de nós. O botão de rosa osculado pela luz solar abre-se a desatar perfumes. O charco em apodrecimento na própria miséria, sob as carícias da luz, renova-se, libertando-se a pouco e pouco das condições deploráveis. O coração humano, visitado pela sublime luz do céu, amplia suas fronteiras de amor e agasalha toda uma multidão de aflitos. Orando, o Cristo falava ao Pai. No intervalo da oração, escutava Deus. Orando, foi preso numa cruz. Em silenciosa prece, despediu-se dos homens a fim de retornar logo mais. Oremos infatigavelmente e não seremos surpreendidos pela frialdade das lutas anestesiantes. Oremos, e a ardência das paixões não nos conseguirá aniquilar. Orando, ofereceremos oportunidade aos nossos irmãos em trevas para que se penetrem de luz. Orando, dar-lhes-emos o pão da esperança e o orvalho refrescante da paz, executando o nosso dever puro e simples no ministério do auxílio fraternal. Mediante a prece, o cristão decidido se encontra em permanente atitude de doação-recepção, podendo colher as bênçãos que se multiplicam durante o intercâmbio com as usinas poderosas da vida maior, enquanto ora. João Cleofas. Bênçãos da oração. Todo esforço que envidarmos para comungar com Jesus é meritória a realização que nos situa em paz. Situação essa receptiva para desdobrar valores que jazem inatos dentro de nós. O botão de rosa osculado pela luz solar abre-se a desatar perfumes. Olá, amigos da Rio de Paraíba, amiga espírita. Você que está acompanhando aí no canal 5, convidamos você para colocar a sua água para fluidificar para mais um Evangelho no Lar. Hoje, eu, Virginia Mello, estou na presença dos amigos da Fátima Barbosa e do André Ricardo, ambos trabalhadores do Centro Espírita Lar de Jesus, aqui em João Pessoa, Paraíba. O capítulo de hoje, nós vamos dar sequência, você que acompanha a leitura que a gente tem feito do Evangelho. E se você quiser fazer, vai ser o capítulo 12, você pode abrir aí o seu Evangelho. Antes nós vamos fazer a prece inicial. Se você quiser mandar perguntas a respeito do tema que vai ser tratado, no próprio site, né, da Rede Amigo Espírita, você pode deixar a sua pergunta e participar com a gente também, tá certo? Na parte dos nossos comentários. Hoje a transmissão está sendo feita por Antônio e ele vai ser o responsável por nos passar a interação de vocês conosco. Para que a gente possa começar, eu vou pedir para a nossa irmã Fátima fazer a prece inicial. Pode ser? Ok. Vamos aproveitar este momento de harmonia e agradecer ao nosso Mestre Jesus
pelo presente da vida. Por esse momento único de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, com o objetivo de aprendermos um pouco mais, através da temática que nos traz hoje aqui, sobre pagar o mal com o bem, onde a equipe, com o sentimento de amor e caridade, nos sentimos nessa responsabilidade de contribuir para que todos nós que aqui estamos e vocês que estão em casa possam refletir sobre o que aqui estudaremos. Muita paz para todos nós, e assim seja. Assim seja. Então, convido vocês também a pegar o Evangelho de vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver o primeiro item, né? O item 1 a 4, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos? Mateus 5, 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas 6, 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nestas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio.
Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos dos mesmos termos para exprimir matrizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem ele em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas vicissitudes que advêm dos homens, quer das coisas. Se não se queixar das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de queixar-se, agradece a Deus, o experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora de alcance dos dardos dos seus inimigos. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltrariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. É uma leitura grande, né? Se a gente parar para pensar, ele tem vários enfoques, e aí que nos trazem algumas observações importantes, né? Queria destacar inicialmente que, mesmo que você ainda não tenha tido nenhum contato com o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma explicação que nos permite conhecer, dialogar a partir daquilo que é a nossa prática, né? É a nossa vivência interior. Então não precisa de um conhecimento prévio para poder a gente estar falando daquilo que está dentro do nosso dia a dia,
e que o importante do Evangelho no Lar é que a gente possa ter essa projeção para as nossas atitudes, ter essa reflexão, não só como um aprendizado importante diante da matéria que se mostra, né, para que a gente possa largar o nosso conhecimento do que vem trazer, mas o principal é que a gente possa nos ver, né, diante daquilo que está sendo tratado. Então, algumas coisas vão nos chamar a atenção, mas é claro que a gente não teria condições de ver todas as faces mínimas, né, que o Evangelho pode trazer, até mesmo se a leitura cair repetida, caso você faça na sua casa, e às vezes a gente fica naquela, mas caiu de novo, né, essa mensagem, acho que é o Evangelho que está marcado errado, eu já li isso aqui, eu vou ler uma outra coisa. Mas a gente sabe que a gente tem alguma coisa tirada ali que talvez a gente não tenha tirado no primeiro olhar, né, numa primeira leitura, ou a gente não alcançou da maneira de ter alcançado. Então, para começar hoje, eu queria saber quem gostaria de começar fazendo algum comentário a respeito da leitura. Fátima. Ficamos à vontade, né? Então, é como você fala, Virgínia, a questão da leitura, ela é bastante longa, mas com determinados enfoques que traz, como diz, retribuir o mal com o bem. Então, amar os vossos inimigos. Sabemos que quando nós não podemos trazer assim ao pé da letra, o que é amar os vossos inimigos? Não é estar de braços dados com os nossos inimigos. Mas o fato de que, ao pensar no nosso pensamento, o nosso sentimento com aquelas pessoas que às vezes são um pouco afetuosas conosco, a gente precisa refletir também o porquê que o outro foi um pouco afetuoso. O que eu também realmente fiz porque essa pessoa expressasse pouco afeto, né? Então, às vezes, a questão do amar os vossos inimigos é pagar o mal com o bem. Eu vejo que é necessário essa reflexão para conosco, primeiro conosco. Então, perceber-se enquanto ser o que nós estamos expressando através da nossa fala, através do nosso olhar, né? E até através da escuta, para que a gente possa também estar receptiva ao outro. Eu acho que uma coisa importante nisso que você chama a atenção é que muitas vezes a gente tem dificuldade, e eu já escuto isso em algumas pessoas, de dizer, mas eu não tenho inimigo. Mas se a gente parar para entender a palavra inimigo, é opositor, aquele que se opõe a uma ação, a um pensamento. Exatamente. Não na figura que a gente tem em termos de adversário, porque adversário já existe meio que uma disputa, né? Se a gente pensa quais são as referências que nós temos de adversário, é exatamente aquilo que a gente concorre, né? E quando, na verdade, se a gente pensar numa evolução moral, num espaço que estamos ocupando na Terra, a gente não tem para que ter adversários, uma vez que todos nós teremos o nosso lugar garantido. É mais ou menos um jogo ganho, porque um dia todos nós seremos anjos, né? Ninguém está tentando chegar lá, porque as vagas são poucas, né? Corram. A gente já tem a certeza, né, que nenhuma ovelha vai ser perdida. Eu dando meu boa noite às pessoas que estão nos assistindo, e a todos nós aqui presentes, acredito na afirmação que vocês fizeram e lembrei de uma história rápida, mas que, no meu entendimento, corrobora isso. Principalmente porque, na maioria das vezes, nós formamos os nossos inimigos. Principalmente, como bem pontuou Fátima, quando nós, em coisas pequenas, corriqueiras do dia a dia, a gente cria um edifício de confusões a partir das nossas ideias, e aí começa a colocar essas barreiras que vão se transformando em raivas, aquelas coisas comezinhas que a gente não se atenta e termina ocasionando essas verdadeiras celeumas entre as pessoas. E essa história é uma historinha rápida, entre dois monges orientais que seguiam as regras da sua religião, mas
que faziam essas caminhadas para informar sobre os seus conhecimentos em vários vilarejos. E numa dessas caminhadas, ensinando aquelas pessoas que queriam ouvir, se depararam com uma parte de um rio um pouco extensa e uma senhora querendo ultrapassar. E aí ela pediu para o monge mais novo para que a ajudasse a atravessar o rio, colocasse ela nas costas. E ele de pronto fez isso. Atravessaram os três, ela agradeceu, foi embora, eles seguiram o caminho, só que o monge mais velho, desde o primeiro momento, já não gostou da história. E quando a senhora foi embora, ele perguntou para o mais novo: mas por que você fez isso? É proibido a gente fazer isso, cada um tem que seguir o seu caminho. E o monge mais novo ficou calado, e assim foi durante quase 3 horas de caminhada, até que chegou um ponto que o mais novo parou, olhou para ele, e o monge mais velho continuou: mas você não devia ter feito, você devia ter deixado ela lá, você devia ter deixado ela seguir o caminho. E ele olhou para ele e fez: pois é, eu apenas a carreguei de uma margem a outra, você está carregando ela até agora. Então, na maioria das vezes, o mal que a gente acumula e que passa até deixando de ser o adversário para ser o inimigo, nós somos os mentores, nós somos aqueles que fabricam esse mal e que aumenta cada vez mais, às vezes por coisas comezinhas. Então, se a gente passa a, de repente, ver melhor os nossos atos, as nossas ações, o olhar que a gente passa, a forma como a gente conversa, talvez nós não entremos nessa circunstância de amealhar durante a nossa caminhada tantos adversários que podem lá na frente tornar-se inimigos. Que na verdade esses adversários estão dentro de nós, né? Os verdadeiros inimigos, eles estão dentro de nós, nós criamos esses inimigos. Eu estava lendo um texto onde uma frase que o Chico diz, Chico Xavier, que retribuir o mal com o bem precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Porque não é algo tão fácil diante das diversidades que nós vivemos no dia a dia, das situações que nós enfrentamos, né? E falando em historinha, então eu estava lendo outra historinha também, que o mestre e o discípulo, eles estavam fazendo uma determinada caminhada, então na floresta, e no final dessa caminhada, seguindo para o seu casebre, né? Quando eles iam passando, de repente, em uma moita de samambaia, ouviram um gemido. E ali se aproximaram o mestre e o discípulo, e lá estava um homem, né, ferido, com a mancha de sangue próximo ao coração, e os dois, com muito sacrifício, levaram esse senhor para casa, para aquele simples casebre, para ser cuidado. E lá ele foi cuidado durante uma semana. Então, quando ele já estava restabelecido, aí ele recuperou a memória e tudo, e disse que tinha sido vítima de um assalto, e a pessoa tinha o ferido. E ele reconhecia, sabia quem era essa pessoa. E agora que já estava restabelecido, então queria se vingar, para que eu mesmo sentisse a mesma dor que ele ali tinha passado. E o mestre, na sua sabedoria, né, olhou nos olhos do homem e falou o seguinte, disse: antes que você vá, você tem o livre-arbítrio, você pode ir e cumprir o seu desejo, mas antes que você vá, você deve pagar o cuidado que tivemos com você. Então você deve 8 moedas de ouro como pagamento pelo cuidado que tivemos com você. E o homem ali assustado, né, eu não tenho, eu sou um trabalhador, eu não tenho como pagar esse valor.
E o mestre, na sua sabedoria, disse: antes de cobrar alguma coisa do outro, pague primeiro o que deve. Ou seja, porque ele foi ali bem assistido, né? Então, mas o sentimento de vingança era maior do que perceber a assistência que teve diante daquele homem sábio que ali estava. E isso nós trazendo para o dia a dia para nós, como é que nós estamos agindo também? Será que ainda temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que este homem, né, o qual estava ferido, foi cuidado, mas que não se percebeu? O que estava mais forte era exatamente o sentimento de vingança. Então, a reflexão maior é essa. E nós? Como é que nós estamos agindo? Às vezes, nós pedimos as pequenas coisas, como você falou, né? Um pequeno ato, uma pequena ação, né, no nosso dia a dia, na família, no trabalho. Então, ainda nos melindramos com as pequenas atitudes do outro. Essa atitude do outro, por que nós nos melindramos? Nós temos livre-arbítrio, exatamente, de fazer o bem e de fazer o mal. A escolha é nossa. Mas o Mestre Jesus, como ele diz no próprio Evangelho, retribuir o mal com o bem. Se nós começarmos a internalizar que o melhor é fazer o bem, a gente vai conseguir. É possível. A gente precisa acreditar que nós somos capazes. A gente passa, quem fala muito isso é Suziara, a gente literalmente passa a ser egoísta para ser bom. Eu vou ser bom por egoísmo, porque quanto melhor eu for, cada vez mais eu vou me aproximar da condição de que Jesus falou, de amar incondicionalmente, que a bem da verdade Jesus quis dizer isso, né? O amor ele tem que ser incondicional. Pegando o gancho do que você falou, Alberto Almeida, se não fala a memória no livro O Caminho do Perdão e o Perdão como Caminho, bom, eu posso estar enganado agora, mas eu acho que é isso aí, ele diz justamente isso. Se nós soubéssemos o quanto de coisas boas, e aí a gente entende isso de uma forma geral, tanto em energia, quanto em equilíbrio emocional, equilíbrio religioso, a gente acumularia sendo bom, praticando bem, independente da situação, nós seríamos amorosos por egoísmo, porque isso ajudaria justamente nesse caminho do perdão, porque também numa parte aqui do Evangelho, acredito eu que no item 4, não é fácil para nós que ainda estamos nessa senda, né, nesse caminho da evolução, olharmos para aquela pessoa que ou nos fez algum mal, ou que nós temos alguma diferença com ela, com os mesmos olhos que a gente olha para a pessoa que nós amamos, que nos faz, que somos caros para essa pessoa. O olhar é diferente. Como ele próprio coloca no texto, a batida do coração é diferente. E aqui não vai nenhum tipo de demérito ele dizer isso para a gente, ao contrário, está sendo realista. E é isso uma das coisas que eu tenho o maior prazer de dizer, que me encanta na doutrina espírita. Não há uma nuvem que chega e que paira sobre determinadas coisas para dizer, olha, isso aqui é um caminho tortuoso. Não, nós temos ainda essa dificuldade porque nós estamos no caminho. Eu acho assim também, nós temos algumas questões que aprendemos a conviver através da mídia, né? Não raro vemos alguma investida da mídia, principalmente da grande mídia, em colocar heróis, né? O herói nacional, atribuir essas figuras de salvação como uma figura concreta, né? E dentro dessas
dessas figuras, identificamos as nossas fraquezas em relação a essas figuras que criamos, tanto para o papel do bonzinho como do vilão, não é? Nós criamos essa dicotomia como parte da nossa natureza. Eu preciso identificar o que é certo e o que é errado, eu não vejo nada como um processo evolutivo, eu sou a pessoa que bate o olho e digo o que presta e o que não presta, porque basta uma batida de olho, porque eu sou uma pessoa muito experiente, várias encarnações aqui, só entendendo que aquela pessoa está querendo realmente fazer algo mal, quando na verdade nós temos aí um processo de pequenez nossa, que não consegue perceber que é facilmente iludido, que muitas das nossas convicções, que se a gente parar para identificar a realidade dos fatos que nos levam a não gostar de uma pessoa ou de outra, não é concreta, ela não se baseia em nada que seja relevante. Se a gente parar para pensar dessas figuras que a gente constrói, não é relevante o suficiente para condenar toda a nossa encarnação. Se nós soubéssemos da grandiosidade, da oportunidade da encarnação, nada deveria perturbar essa trajetória, nada deveria macular o nosso plano encarnatório por identificar que aquilo é insignificante para me fazer ser uma pessoa diferente, para poder marcar minha essência de uma forma diferente do que aquela que eu mereço, né? E aí a gente vai entrar numa questão que é o amor próprio também, né? Exato. E essa questão do amor, ela é algo, como diz até a mensagem, é algo tão difícil da gente conseguir definir, porque nós utilizamos muito banalmente, eu amo você, amanhã já não ama mais, era paixão, me desculpa, né? Ah, mas eu estava amando isso, aí você veio e estragou. Então, o que amor é esse, né? Que tipo de propriedade nós passamos quando falamos do amor do Cristo aos nossos filhos, aos nossos familiares? Porque eu tenho que ter uma semente de amor para poder dizer de quem é realmente aquela semeadura, não é? Eu sou capaz de amar, sou capaz de compreender, tenho essa potencialidade em mim, porque é nosso o direito que nos une enquanto filhos de exercer esse amor, né? Eu sei que o nosso tempo está bem resumido já, né? Já estamos aqui nas nossas considerações finais, mas eu acredito que conseguimos chegar numa conclusão de que o que a gente espelha é porque a gente reconhece que tem na gente, né? Então o mundo essa oportunidade encarnatória que temos no planeta Terra nos permite esse reconhecimento nos outros daquilo que nós temos, né? Porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece em essência. Então que esse amai os vossos inimigos comecem por dentro de nós, trazendo aquilo que nos incomoda, nos inquieta, e que a gente possa entender por que em essência eu consigo compreender tantas outras coisas e aquilo em si me incomoda, aquela pessoa em particular, e a gente começa a entender que parte de nós a mudança. Pois é, aí diz que o homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem recompensa, sem esperar recompensa. Esse é exatamente o nosso desafio, fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. É aquela, dar com a mão direita e fazer com que a esquerda não veja, né? E aí, como é que nós estamos exatamente com esse sentimento ainda construindo essa postura exatamente de amar de forma incondicionalmente, sem ser egoísta e sem ser possessivo, né? De uma forma que não venha a trazer a possessividade. Assim construir possessividade. André, quer fazer sua consideração? O Evangelho segundo o Espiritismo ele é fantástico, porque ele nos auxilia em qualquer momento, em qualquer circunstância, e ao mesmo tempo eu vejo particularmente dessa forma, ele é um encaixe. Eu não me recordo agora o nome daquele joguinho que a gente... Lego. Pois bem, para mim ele é um Lego maravilhoso, porque o que você falou e o que a Fátima ponderou, a gente vai lá no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu particularmente recomendo a todos que façam essa leitura pelo menos uma vez na semana. O homem de bem. O homem de bem, ele pratica o bem
independente das circunstâncias, ele não se fere com absolutamente nada. Então, para a leitura de hoje, até para que ela faça esse fechamento, o Homem de Bem, capítulo 17 e 33, que vai auxiliar de uma forma fantástica o entendimento de pagar o mal com o bem. E esse homem de bem que você traz, André, exatamente para o fechamento, então ele é aquele que, ao fazer o outro sorrir, uma criança sorrir, ele está fazendo bem. Ao dar a mão àquele que precisa se levantar, ele está fazendo bem. Né? Então, ao abraçar, ao aconchego, porque o abraço é um aconchego, quantos precisam, no momento de um abraço exatamente afetuoso, para se refazer, sair de uma situação? Esse está fazendo bem. Então, são nas mínimas atitudes que nós fazemos o bem e às vezes não percebemos que estamos fazendo bem. Nessas ações pequenininhas, né, do dia a dia, corriqueiras. Bem, eu agradeço a participação de todos vocês. Desde já deixo as recomendações de permanecerem fazendo o Evangelho no Lar, acompanhando a gente. Na próxima quinta-feira nós voltamos nesse mesmo horário. Vamos fazer agora a prece de encerramento do nosso Evangelho e agradecemos a sua participação. André, você faz? É um maior prazer. Queridos irmãos e irmãs, neste momento agradecidos estamos por mais esta oportunidade de levarmos a todos nós os conhecimentos contidos no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, deste verdadeiro compêndio de luzes que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos nós, a partir de hoje, possamos colocar em prática a bondade que com certeza todos nós temos, talvez adormecida, mas latente, presente em nossas mentes e em nossos corações. Que tenhamos a firmeza em propagar o bem nas circunstâncias mais adversas. Que encontremos no outro, naquele que está próximo, o verdadeiro sentido para colocarmos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E como Ele mesmo falou, que possamos cuidar do outro como nós cuidamos de nós mesmos e assim eliminar todas as arestas que porventura possam fazer os entraves da nossa caminhada evolutiva. Que as bênçãos de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais que sempre nos acolhem possam repousar em nossas mentes e em nossos corações hoje e sempre, que assim seja. Sim, sim.